Pedro, capítulo 4, de 7 a 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do Senhor. Poderoso Senhor, teu povo se encontra reunido aqui nesta noite, Pai, com um único propósito: adorar a Ti, ó Deus, porque só o Senhor é majestoso, é sublime, é magnânimo. Por isso nós estamos aqui, porque o Senhor um dia abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos contemplar a beleza e o seu tamanho poder em Cristo Jesus. E é por causa de Cristo, Pai, que nós estamos aqui, porque Ele morreu na cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados. E agora, nesse dia que é o dia do Senhor, teu povo se reúne para cultuar a Ti. Mas é chegado o momento, ó Pai, em que todos nós ficamos desejosos de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor use o pregador dessa noite como instrumento do Senhor, apesar das limitações, mas que o Senhor use como instrumento do Senhor para falar ao teu povo nessa noite. Não permita, Deus, que nenhuma angústia ou aflição que está presente no coração dos meus irmãos aqui venham a atrapalhar, para que eles possam prestar atenção naquilo que o Senhor tem para dizer a cada um nessa noite. Fala, Deus, desde as crianças ao mais ancião presente aqui. Abençoa, Pai, as famílias aqui presentes, para a edificação deles mesmos, ó Deus, e para o louvor e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu quero que vocês façam um desenho, e hoje o desenho é muito especial. Eu quero que vocês desenhem como que vocês acham que vai ser o céu. Mas deixa eu já fazer um alerta: não pode desenhar Jesus, viu? Não desenhe Jesus. Desenhe o céu. Como que vocês acham que vai ser lá? Como é que vai ser as casas? Como é que vai ser as árvores? As pessoas lá? Usa sua criatividade, tá bom? E façam esse desenho. Meus irmãos, existe um tipo de cena que aparece em muitos filmes, especialmente aqueles que envolvem guerra, envolvem desastre, envolvem missões impossíveis. É aquela cena em que alguém olha para o relógio e começa então uma contagem regressiva com a música épica, e aquilo vai acelerando o nosso coração, e a gente vai quase segurando na cadeira para ver o que vai acontecer com o filme. Pode ser uma bomba prestes a explodir, pode ser o tempo para evacuar a cidade enquanto uma onda gigante vem para destruir tudo, pode ser os últimos minutos antes que algo irreversível aconteça. E nesses momentos, tudo muda. Ninguém mais perde tempo com coisas irrelevantes, ninguém mais discute por detalhes, ninguém mais vive de forma distraída nessas horas, especialmente nesses filmes. Porque quando o tempo está acabando, a vida passa a ser vivida com mais urgência e com um único propósito. Agora perceba, o apóstolo Pedro, ele nos coloca exatamente nessa perspectiva. Ele olha para a igreja, uma igreja espalhada, sofrendo, pressionada por um mundo hostil, e ele diz algo que deveria reorganizar completamente a vida daqueles que ouviam a sua carta, liam a sua carta pela primeira vez. Ele diz que o fim de todas as coisas está próximo. O tic-tac do relógio já está marcando forte. E não é uma frase que Pedro usa para gerar medo, nem nos seus primeiros ouvintes e nem na gente hoje. É uma frase que a intenção de Pedro é trazer para os seus ouvintes originais e para nós hoje clareza. Pedro não está marcando datas, ele está usando as palavras para dar ao povo uma mentalidade direcionada à perspectiva de que o fim está próximo.
Ele está dizendo, vocês não vivem em um tempo qualquer, vocês vivem nos últimos dias da história da redenção. Cristo já veio, Cristo já venceu, Cristo já morreu e ressuscitou, e agora o que resta? A consumação. A segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja, para limpar a terra do pecado e para que a Jerusalém celestial venha para a terra e que os eleitos de Deus habitem junto com o seu Salvador. Então, se o fim está próximo, a vida nossa não deve ser vivida de qualquer maneira. A igreja não pode ser superficial e o cristão não pode viver por aí distraído. Pedro não quer que aqueles irmãos, para quem ele escreve, saibam apenas o que vai acontecer, mas ele quer que essas pessoas que ouvem pela primeira vez, e a palavra de Deus também, o desejo para a nossa edificação nesta noite, não é que a gente saiba o que vai acontecer quando o fim estiver de fato consumado. Não é apenas isso. Há um propósito maior e superior. É como viver até isso chegar. Como que a gente deve viver até isso chegar? E aqui está o ponto central do texto. O fim não muda apenas o futuro. A perspectiva de que o fim está chegando deve mudar o nosso presente. Nós vivemos em uma cultura que faz exatamente o contrário disso. As pessoas vivem como se o tempo fosse infinito. As pessoas adiam decisões espirituais importantes, tratam a fé como algo secundário, vivem ocupadas, mas sem direção nenhuma. Quantas pessoas vocês não conhecem que no final do ano, de 25 para 26, prometeram, esse ano vai ser diferente, vou começar a ir na igreja mais firme. E cadê? Adiam decisões importantes. Mas Pedro nos chama de volta à realidade. Ele nos chama nos mostrando que o tempo é curto, o fim está próximo e a vida precisa ser vivida com intenção. Por isso o tema da pregação é vivendo o fim com propósito. Nós temos que viver o final de todas as coisas da nossa vida com propósito. E se o fim de todas as coisas está próximo, então a primeira pergunta que nós precisamos responder não é quando isso vai acontecer, mas como a nossa mente deve estar moldada, posicionada, enquanto esse fim não chega. E é exatamente essa maneira que Pedro começa falando no versículo 7. Viva com sobriedade diante do fim. Esse é o nosso primeiro ponto. Viva com sobriedade diante do fim. E Pedro inicia o versículo 7 com uma declaração que redefine toda a vida cristã, de todo cristão em todas as épocas. Ele fala, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Percebam, irmãos, a lógica do texto. Pedro não começa aqui com um mandamento, ele começa com uma realidade. E que realidade é essa? O fim está próximo. Essa é a realidade. E essa verdade, ela não é trazida por Pedro apenas por mera especulação, mas por transformação. Irmãos, quando Pedro fala a expressão está próximo, ele está dizendo, não é apenas que o fim está chegando, não é aquele alerta, o fim está chegando, abre seu olho, não é isso. Ele está dizendo, o fim já se aproximou e permanece próximo. Pedro não está falando de uma coisa distante, nem de algo apenas iminente. Ele está dizendo que com a obra de Cristo, a história já entrou na sua fase final. Seja a ideia de fim está próximo, seja da volta gloriosa de Cristo na sua segunda vinda, ou seja no fim da nossa vida. Você não tem mais 100 anos para Cristo voltar para você. Ninguém tem isso aqui, a não ser que alguma das crianças aqui vão superar todas as expectativas. Mas o fim está próximo. Pedro, então, não está falando de uma coisa distante. Ele está falando que a encarnação, a cruz, a ressurreição, a exaltação de Cristo inauguraram os últimos dias. Nós não estamos esperando o fim começar, nós já estamos vivendo no tempo do fim. O fim já começou. E diante disso, qual deve ser a primeira resposta do cristão? Muitas pessoas vivem como se ainda tivesse tempo de sobra.
adiam decisões de obedecer a Deus. Talvez você mesmo está aqui hoje e você tenha adiado decisões importantes. Deixa acontecer tal coisa e eu vou começar a obedecer a Deus depois disso. Até lá, deixa eu viver assim. Pessoas tratam a vida cristã como algo que pode ser levado mais a sério depois. Agora não, eu estou muito novo. Deixa eu aproveitar um pouco mais a vida. Depois que eu estiver na idade aí de casar, aí depois que eu casar, aí eu vou seguir, eu vou levar minha família para a igreja, e aí então vou seguir certo. Mas o fim já foi inaugurado. E essa perspectiva que Pedro nos traz de que o fim já foi inaugurado, destrói essas ideias erradas das pessoas. Pedro está dizendo, o fim já chegou até você. Seja com o seu tempo, né? E aí, uma das últimas estrofes do cântico que nós cantamos hoje, ela é muito bonita, porque fala, quando o meu tempo aqui se acabar, na cova não me deixará. Eu falei, para casa irei, tu és minha salvação, Senhor. Tem muita gente que fica achando que tem o controle do tempo, que tem mais um dia, mais uns anos, mais uma década. Mas o problema é que quando o tempo acabar, para onde que ela vai? O que espera essa pessoa depois que o fim chegar? Você não está caminhando em direção a um fim como algo distante. Você está vivendo dentro de uma realidade onde o fim já foi inaugurado. E se isso é verdade, então a vida não pode, meus irmãos, de nenhuma maneira ser vivida de qualquer jeito. Você não pode viver de qualquer jeito se você acredita nessa verdade que Pedro está dizendo. O fim está próximo. Jesus está voltando. Seja na consumação do século, ou seja na sua morte, Jesus vai voltar. E como é que você está vivendo? Você que está aqui hoje, você tem vivido diante dessa perspectiva? Ou se a gente fizer um raio-x da sua vida, nós vamos ver inúmeras lacunas que mostram que você não tem vivido na perspectiva de que Cristo está voltando, de que o fim está próximo. E é por isso que Pedro diz, e ele está escrevendo aqui, lembra, ele não está escrevendo para ímpio, ele está escrevendo para a igreja. E ele fala, sede, portanto, criteriosos e sábios, e sóbrios, aliás. A palavra traduzida aqui como criteriosos, ela aponta para uma mente equilibrada, uma mente lúcida, uma mente governada. É alguém que pensa com clareza, é alguém que discerne a realidade corretamente. Já a palavra sóbrios, ela traz a ideia de alguém que não está embriagado. Mas não é uma embriaguez literal, não é nesse sentido. É alguém que não está entorpecido, embriagado pelas distrações deste mundo. Essa é a ideia de sobriedade que Pedro traz aqui. Portanto, Pedro está dizendo, se o fim já chegou e permanece próximo, já chegou porque Cristo inaugurou o tempo do fim. E ele está próximo porque está perto de Cristo voltar. Para todas essas pessoas para quem Pedro escreveu aqui originalmente, Cristo já voltou, elas já se encontraram com o Senhor. É nesse sentido. Elas não têm mais outra alternativa, não tem mais um jeito de viver diferente, porque o tempo delas acabou. O tempo delas acabou. Pedro está dizendo, se o fim já chegou e permanece próximo, a sua mente precisa estar desperta. Já conversou com alguém e ela está em qualquer lugar menos na conversa que está tendo? Às vezes acontece isso aqui, eu estou pregando e às vezes eu vejo gente olhando para a lâmpada, ou tirando. Quem está comendo cantinho de unha não está prestando atenção no que está sendo dito, em qualquer circunstância, não é só na igreja. Sim, às vezes você pode estar de cabeça baixa, refletindo, pensando naquilo que está sendo dito. Você pode estar de olho fechado, refletindo, mas você já deve ter conversado com alguém que estava disperso, pensando em outra coisa. Pedro está falando, vocês precisam viver de maneira sóbria. Pedro está chamando esse pessoal à atenção de que, olha, vocês não podem ser enganados pelas distrações do mundo. E por que isso é tão importante, especialmente para os nossos dias? Porque nós vivemos cercados de distrações. Estamos cada vez mais ocupados, e o problema de se estar sempre ocupado é que a ocupação, ela absorve o nosso estado de consciência. Muita informação, mas pouco discernimento. Muita reação, mas pouca reflexão sobre os acertos e os erros da vida. É como alguém que passa o dia inteiro olhando para o celular.
Você não deve fazer isso, mas você deve conhecer alguém que vive assim. A pessoa fica o dia inteiro no celular e ela nem percebe que o sol às vezes já levantou e já se pôs, e a tarde chegou, a noite chegou e o tempo passou, sem perceber o que realmente importa. Tem gente nesse mundo vivendo assim. Diante de uma situação dessa, Pedro diria que isso é embriaguez espiritual, é estar distraído pelas distrações do mundo. A sobriedade que Pedro está nos trazendo aqui no texto é justamente o oposto disso. É viver com consciência da eternidade, é enxergar o presente à luz do fim e não permitir que o coração seja governado pelo caos do nosso tempo. E perceba, qual é o propósito disso tudo? Pedro vai nos mostrar. Veja o versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ou seja, a sobriedade da mente do cristão, ela está diretamente ligada à vida de oração. Uma mente desordenada não é uma mente que ora. Um coração distraído não é um coração que persevera em oração. Uma vida dominada pelos ruídos da vida não consegue ouvir a Deus. A sua vida de oração revela o estado da sua mente diante de Deus. Por isso que às vezes a gente reitera tanto da importância da igreja estar unida na sexta-feira às 8 horas para orar coletivamente. Porque a perspectiva de uma vida de oração coletiva reflete muito como a igreja encara a própria oração. Não significa que a oração aqui na sexta-feira é mais poderosa do que a que você faz em casa, mas significa que você está disposto a pagar o preço, os sacrifícios de uma vida para ser uma vida santa. Veja, você não precisa fazer sacrifício nenhum para ser salvo, mas para que você seja santificado, nesse processo da santificação, você precisa fazer sacrifícios. Você talvez vai ter que deixar o entretenimento de lado, vai ter que deixar o descanso de lado, para se dedicar a uma vida de oração, a uma leitura da palavra. Mas se a oração é superficial, é sinal que a vida está dispersa, a mente está dispersa. Se a oração é ausente, é sinal que a alma está embriagada por outras coisas, que não a palavra e a própria vida de oração. Mas se o fim já foi inaugurado e permanece próximo, então você não pode viver como se tivesse todo o tempo do mundo. Não importa a sua idade, não importa se você tem 2, 3 ou 1 ano e 5 meses como o João Camilo. Nós não sabemos quando que a nossa senha vai ser chamada. Às vezes nós tomamos um susto, né? Você fez, quase que chamaram minha senha, mas não foi dessa vez. Mas também você não pode viver reagindo a cada emoção ou pressão sem essa perspectiva de que o fim está próximo. Você não pode viver anestesiado pelas distrações desse mundo, pelos prazeres das paixões carnais. Você precisa aprender a governar a sua mente à luz da eternidade. Pense num vigilante durante a noite. Nosso irmão Daniel, que trabalha como vigilante à noite, lá na empresa dele. Enquanto todos dormem, o vigilante está acordado, porque ele precisa ficar atento justamente naquele momento em que todos estão dormindo. Ele precisa estar atento, consciente. Alguém que trabalha como vigilante sabe que não pode se distrair, porque algo importante está em jogo. Ele é aquele que zela por aquelas coisas que está debaixo do seu cuidado. Pedro está dizendo, é assim que tem que ser a postura do cristão. Você tem que ser como um vigilante noturno. Você não pode dormir no ponto, você tem que ficar acordado, atento. Mas essa sobriedade, ela não nasce do esforço isolado do ser humano. Ela é fruto de uma vida centrada em Jesus Cristo. Porque Cristo quem trouxe o fim para perto, e é Cristo que agora governa o seu povo nesse tempo do fim. Quando Cristo ocupa o trono do coração, a mente do cristão encontra ordem. Quando a eternidade molda a sua visão, o presente deixa de ser confuso. Quando Deus governa, o mundo perde o poder de nos embriagar. Se Deus estiver governando de fato a sua vida,
se você estiver vivendo uma vida diligente a buscar isso, a buscar ser governado por Deus em cada área, lutar contra o pecado, você vai perceber que as paixões desse mundo não são mais paixões para você. Deus vai dando graça, Deus vai dando poder para que você vença as tentações. Portanto, viver com sobriedade diante do fim é viver com a mente ancorada em Deus, o coração vigilante e a mente completamente orientada pela oração. Quem não entende que o fim já começou, sempre viverá como se pudesse adiar Deus para depois. Deus, depois, agora não. Vamos resolver primeiro a nossa situação financeira, vamos resolver primeiro o nosso casamento, vamos resolver primeiro a faculdade dos nossos filhos, depois a gente faz um compromisso com a igreja, faz um compromisso com Deus, se dedica mais a servir. Se a mente precisa estar no lugar certo diante do fim, o próximo passo que Pedro nos mostra aqui é que os nossos relacionamentos também precisam. Não é só a nossa mente, é também os nossos relacionamentos. Então, como que nós devemos tratar uns aos outros enquanto aguardamos o fim? Porque você já deve ter visto aqueles filmes, tem um filme muito interessante no aspecto filosófico, eu não lembro o nome para variar, mas é um filme que é uma noite nos Estados Unidos em que todo mundo pode fazer tudo. É como se não existisse lei. Qualquer pessoa pode pegar uma arma e matar alguém, e o que você fizer naquele dia não vai ser punido no outro dia. Tem gente nesse mundo vivendo assim, como se não houvesse lei nenhuma, e eu não estou falando de lei humana, eu estou falando da lei celestial, da ordem que Deus deu ao mundo. Tem gente vivendo assim, pelos prazeres, entregue aos prazeres, vivendo de qualquer jeito. Só que todas essas pessoas um dia precisarão prestar contas. A função da igreja neste mundo é louvar a Deus, é glorificar a Deus, conceder a Ele o culto que lhe é devido, mas é também alertar aqueles que ainda não têm essa perspectiva, alertar que o fim está chegando, Cristo está voltando, e essas pessoas que não têm Cristo como Salvador precisam se alertar, não é brincadeira, não é motivo de riso, Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, se o fim está próximo, como que nós, como servos de Deus, como igreja, devemos viver os nossos relacionamentos? E Pedro diz, viva com amor intenso entre os irmãos. Esse é o nosso segundo ponto. Pedro vai falar isso no versículo 8 e no versículo 9. Então, irmãos, depois de tratar da mente, Pedro agora se move para os relacionamentos. Ele sai do interior para o exterior. E ele começa com uma prioridade absoluta, ele fala, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Perceba a força dessa expressão, acima de tudo, acima de tudo. Pedro está dizendo aqui, que dentro da vida da igreja, há muitas coisas importantes, doutrina, serviço, organização, mas existe uma coisa que deve governar todas essas coisas, o amor. O amor deve governar tudo, mas não qualquer tipo de amor. No versículo 8, se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu espero que sim, Pedro usa a expressão amor intenso. E essa palavra intenso aqui, ela carrega a ideia de algo esticado ao máximo. Né? Sabe aquelas borrachinhas de dinheiro? Hoje é difícil de achar, né? Mas antigamente, quando a gente usava muito dinheiro de papel, a gente tinha muitas dessas borrachinhas. E aí você pega aquela borrachinha, e quem nunca fez isso? De botar ela nos dois dedos e esticar ela para ver até o limite. Até o limite. E aí a gente toma aquela chicotadinha no dedo, a gente fala, ai, né? Dá aquela chicotada, machuca. Essa ideia de intenso é justamente de esticar ao máximo, de tensionar, de levar até o limite. E essa ideia de amor intenso, de intensidade, era usada, por exemplo, para descrever um músculo sendo estendido por um esforço contínuo, né, esticando as fibras do músculo. Ou seja, Pedro não está falando para nós aqui de um amor fácil. Essa ideia de amar uns aos outros de maneira intensa, Pedro não está falando assim, é facinho. Vocês se amarem é coisa fácil.
é só seguir a vida. Não está falando. Ele não está falando de um amor espontâneo ou conveniente. Ele está falando de um amor que se esforça, um amor que se estende, que permanece mesmo quando é difícil amar. Isso faz todo sentido dentro desse contexto que Pedro está escrevendo. A igreja para quem Pedro está escrevendo não era perfeita. Ela era composta por pecadores, vocês acreditam? Compostas por pecadores, assim como a nossa. Uma igreja composta por pecadores. E por isso ele continua, ele fala, porque o amor cobre multidão de pecados. E aqui é interessante porque Pedro ecoa diretamente Provérbios 10, versículo 12. Mas também nos faz lembrar, lá no Éden, quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, e eles se envergonham porque estão nus, e quando o Senhor vai ali na viração do dia encontrar com as suas criaturas estão tremendo de vergonha, curvados sob o peso da culpa. E então o que Deus faz? Para que a culpa, a vergonha deles fossem coberta, Deus faz uma roupa com pele de um animal. Ou seja, um animal precisou ser morto para que a vergonha de Adão e Eva fosse coberta. Sangue foi derramado para que a vergonha de Adão e Eva fossem coberta. Tempos depois, essa mesma imagem de cobrir, que é o que Pedro fala aqui no versículo 8, ela é encontrada no Antigo Testamento. Se você se lembrar, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele levava sangue para dentro daquilo que era chamado de Santo dos Santos. E então ele aspergia sangue sobre a tampa do propiciatório, da Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança. Ele borrifava sobre esse lugar. E o sangue do sacrifício era derramado sobre o propiciatório para cobrir o pecado do povo. Percebam como é significativo Pedro usar esse termo, o amor cobre multidão de pecados. É porque a única maneira dos nossos pecados serem cobertos é porque nós podemos nos apresentar a Deus por causa do sangue de Cristo vertido na cruz. O sangue de Cristo vertido na cruz, por causa do seu amor, por meio da fé que Ele nos concedeu, foi aspergido sobre nós. O amor cobre multidão de pecados. E aqui no texto, quando Pedro afirma que o amor cobre multidão de pecados, não significa que Pedro está ignorando o pecado, não significa que Pedro está de alguma maneira relativizando o pecado, significa que o amor verdadeiro não expõe desnecessariamente. O amor verdadeiro não alimenta ressentimentos, o amor verdadeiro não transforma falhas em muros permanentes, seja na vida individual do cristão ou seja na vida da igreja. O amor não nega o pecado, mas se recusa a transformar o pecado em uma ruptura definitiva. E aqui talvez ninguém entenda isso melhor do que o próprio apóstolo Pedro. Porque esse homem que agora escreve sobre amor, foi o mesmo que no momento decisivo, negou Jesus 3 vezes. Quando a sua fidelidade a Cristo foi colocada à prova, Pedro falhou, ele negou o Senhor. Mas depois da ressurreição, há uma cena profundamente restauradora. Lá em João, no capítulo 21, Jesus encontra Pedro na praia e faz ali uma pergunta simples, mas uma pergunta que era como um raio-x da alma de Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? E ele repete isso 3 vezes, irmãos, não para humilhar Pedro, mas para restaurá-lo. E cada resposta de Pedro, Jesus concluía dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Perceba o que está acontecendo ali, em João 21. Pedro experimentou um amor que não o descartou após o fracasso. Pedro experimentou o amor que não o expôs publicamente. Pedro experimentou o amor que não o definiu pelo seu pior momento. Nós olhamos para a história de Pedro e a primeira coisa que nós lembramos é que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas olha
a beleza da transformação que o Evangelho produz. Esse homem que negou Jesus 3 vezes, agora está dizendo para a igreja, e está falando, o amor cobre multidão de pecados. Anos depois, Pedro escreve à igreja, anos depois da sua negação tripla a Cristo, e ele diz, amem uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro não está falando aqui de uma teoria, ele está falando de uma coisa que ele sentiu na vida prática dele. Isso nos leva a refletir sobre o que nós estamos nos tornando como igreja, meus irmãos. A igreja não é um lugar onde pessoas perfeitas convivem, é um lugar onde pecadores redimidos aprendem a viver juntos. E nesse convívio, inevitavelmente, nós vamos nos ferir, nós vamos falhar uns com os outros, nós vamos decepcionar uns aos outros. A questão não é se isso vai acontecer, a questão é como nós vamos reagir quando isso acontecer, porque fatalmente vai acontecer. Então Pedro responde, como é que você age quando isso acontecer? Com amor intenso. Um amor que não desiste fácil, um amor que não transforma falhas em sentenças permanentes, um amor que decide permanecer, um reflexo do mesmo amor que nos alcançou em Cristo Jesus. E ele continua no versículo 9. Olha para o versículo 9. Ele diz, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Olha que interessante. Ele falou primeiro da parte interna, agora ele veio para a parte externa. E agora ele não só falou do amor, mas ele está dando para nós aqui como colocar o amor em prática. Como colocar esse amor intenso em prática. E ele fala hospitalidade. E hospitalidade, no contexto do Novo Testamento, não era apenas receber uma visitinha no domingo de 2 às 3 para tomar um cafezinho. Não era só isso, não. Hospitalidade era abrir a casa, era abrir a vida, era compartilhar os recursos. Um casal muito querido, lá em São Paulo, contou que nos primórdios da igreja, lá a igreja que eu trabalhei como seminarista, presbítero Antônio, e ele disse o seguinte, que uma vez no domingo, depois acabou a escola bíblica, e eles eram uma situação muito difícil. Eles eram recém-casados, ainda não tinham os filhos, mas eram recém-casados, passando uma magrela terrível. E aí então, acabou a escola bíblica, eles foram para casa. Na hora que deu meio-dia, aí, ei, pastor fazer visita meio-dia na casa dos outros, brincadeira, eu não faço isso não. Mas o pastor da igreja foi fazer uma visita. E aí chegou lá, ela fazendo almoço. E aí ela falou assim, pastor, almoça com a gente? Ele, irmã, já que você falou, claro, almoço. E ela falou assim, pastor, mas tem um problema, hoje não tem carne não, é só ovinho. Você quer o quê? Um frito ou um cozido? Ele falou, me vê um de cada. Só que só tinha um problema, eles só tinham 2 ovos. E aí depois foi aquele constrangimento, o pastor comendo um frito e um cozido, olhou para o prato deles e, puxa, imagina a vergonha, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Hospitalidade, segundo essa visão do Novo Testamento, é abrir, é entregar aquilo que talvez você está querendo segurar. Mas eu vou precisar disso aqui. Mas, toma, meu irmão. O amor me ajuda a fazer isso. A compartilhar recursos. E Pedro acrescenta que isso deve ser feito como? Sem murmuração. Porque é possível servir reclamando. É possível. A gente vê as crianças fazendo isso. Quando a mãe fala assim, meu filho vai arrumar a cama, e ele vai lá arrumar a cama, mas ele vai murmurando, mãe, né? E geralmente na época que eu fazia isso, não que eu não murmure hoje, infelizmente eu ainda murmuro, mas quando eu era adolescente e tinha alguma murmuração lá em casa, e aí eu tinha crescido já, e meu pai já tinha desistido de dar umas cintadas, a punição lá era tomar banho gelado. Tinha qualquer coisa, no meio do dia, vai tomar um banho gelado. Era meu irmão, a gente tomou bastante banho, né? Mas não ficamos traumatizados não, continuo tomando banho hoje, mas murmurando menos. E Pedro então acrescenta aqui que ser hospitaleiro deve ser feito sem murmuração, porque é possível servir reclamando, é possível receber com resistência, é possível ajudar
com má vontade. Já recebeu ajuda de alguém com má vontade? É terrível, a gente se arrepende de ter pedido ajuda. E às vezes você, meu irmão, é alguém que ajuda com má vontade. E às vezes tem gente que faz questão de falar, eu estou ajudando, mas eu não queria estar aqui. Muda esse comportamento, ajuda com alegria. Porque se você age assim, isso não é uma demonstração de um amor bíblico. O amor intenso não é só aquilo, não é apenas o que fazemos, é também como fazemos o que fazemos. Não é só dar a mão, mas é dar a mão, estender a mão, uma ajuda com alegria por poder ajudar. E aqui entra uma conexão fundamental com as palavras do próprio Cristo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Percebam, Jesus não disse que o mundo conheceria os seus discípulos pelo bom conhecimento teológico, pela mera habilidade de esfolhear a Bíblia de um lado para o outro e encontrar versículos rapidamente, ou pela própria estrutura da igreja, uma igreja organizada. Jesus não diz isso. Jesus diz que os discípulos dele serão conhecidos pelo amor uns aos outros. Ou seja, irmãos, o amor dentro da igreja é um testemunho visível do evangelho para o mundo. Quando o mundo olha para a igreja, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós nos relacionamos mesmo diante da falha do outro, o mundo está esperando uma ação diferente nossa. Alguém que comete um erro terrível lá fora, e eu digo lá fora, fora do ambiente eclesiástico, fora da vida da igreja, é alguém que às vezes é desprezado para sempre. Mas na igreja é o lugar onde Deus restaura e encaminha para o serviço, assim como fez com o apóstolo Pedro. A igreja é o lugar onde nós não negligenciamos o pecado. Pecados que necessitam de disciplina pública são, de fato, disciplinados. Mas nós não abandonamos aqueles irmãos que foram disciplinados, nós continuamos amando, nós não mudamos o nosso jeito de agir com as pessoas, ao menos não deveríamos. E quando fazemos, nós precisamos analisar o nosso próprio jeito, porque talvez a gente está em falha, e ao invés de ajudar, a gente está atrapalhando a vida da pessoa que talvez está tentando mudar. Quando o mundo olha para a igreja, ele precisa ver paciência em vez de ruptura. Ele precisa ver graça em vez de condenação. O mundo precisa olhar para a igreja de alguma maneira, ver em nós, povo de Deus, um reflexo da graça de Jesus Cristo. Mas quando o amor é raso, e às vezes o amor é raso, qualquer conflitinho vira divisão. Qualquer falha vira escândalo. Qualquer diferença vira um afastamento. E acaba que o testemunho da igreja se perde. Por isso Pedro diz, acima de tudo. Por que ele está dizendo isso? Porque sem amor, a igreja pode até funcionar, mas ela não reflete Cristo. Sem amor, a igreja nenhuma reflete Cristo. E aqui está o ponto central para nós. Nós só conseguimos amar assim, e só faz sentido ouvir essa pregação e ouvir o ensino dessa palavra de Pedro, porque nós fomos amados primeiro. Por que Pedro está dizendo isso para esse pessoal? Por que eu estou podendo dizer isso para vocês hoje? Porque eu sei que se você está em Cristo, você tem toda a habilidade de amar do jeito que Pedro está dizendo. Não pela sua força, mas porque Cristo capacita para que a gente ame assim. Cristo não apenas nos ensinou o amor, Cristo é a própria encarnação do amor. Ele não expôs os nossos pecados na cruz, Ele os cobriu com o seu sangue. Cristo não nos descartou. Sabe o que Ele fez na cruz? Ele nos reconciliou com o Pai. Portanto, viver com amor intenso entre irmãos é viver refletindo o Evangelho que nos salvou. Uma igreja sem amor pode até se organizar, mas ela nunca será reconhecida como uma igreja de Cristo. Eu não estou dizendo pelas outras pessoas, eu estou dizendo o reconhecimento do próprio Cristo. Porque o Senhor fala, aqueles que me amam, se a igreja é a união dos discípulos de Jesus, ali deve haver amor intenso, amor que passa por cima de falhas feias e graves. E se o amor precisa marcar nossos relacionamentos, então os nossos dons também precisam ter um propósito.
Como que nós devemos usar aquilo que Deus nos deu dentro desse tempo final? E é isso que Pedro nos ensina no último ponto desse sermão. Viva servindo com fidelidade a Deus. Depois de tratar da sobriedade, ou seja, da mente, e também da intensidade do amor entre os irmãos, Pedro agora quer conduzir a igreja a uma dimensão ainda mais concreta da vida cristã, que é a utilização dos dons que o próprio Deus concede em serviço aos outros. Porque não basta pensar corretamente, nem amar de forma sincera, se isso não se traduz numa vida que serve. Se você diz amar a Deus, se você diz amar ao próximo, mas alguém olha para a sua vida, a gente faz um raio-x da sua vida e não há serviço ao próximo, esse amor não é verdadeiro. Você está chamando de amor aquilo que não é amor, ao menos o amor bíblico. E é por isso que Pedro afirma aqui: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ele fala isso no versículo 10. E ele diz, continua, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui Pedro parte por uma premissa que desmonta qualquer passividade espiritual. Ele fala, cada um recebeu. Não tem ninguém aqui que não tem um dom. E a palavra utilizada aqui para dom é a palavra carisma, no grego. E isso indica algo que procede da graça de Deus. Aquilo que você tem, meu irmão, é emprestado. Deus te concedeu, não é seu. É dom, você recebeu de presente. Ou seja, aquilo que você tem não é apenas habilidade, é uma graça entregue a você. E isso que Deus deu a você não deve ficar contido só para você, deve ser também dado às outras pessoas. Isso significa, meus irmãos, que ninguém na igreja está vazio de responsabilidades. A ideia de que alguns servem enquanto apenas outros assistem, não encontra espaço aqui. É por isso que sempre quando nós vamos receber alguém novo na igreja, a gente faz questão de dizer, aqui na igreja não há espaço para espectadores, há espaço para as pessoas que servem. Use o seu dom, encontre alguma coisa que você possa fazer na igreja para servir a Deus e aos seus irmãos. Porque, meus irmãos, não achem que serviço na igreja é só ensinar, cantar e tocar. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. A ideia de que apenas alguns servem e de que outros são espectadores, não nos cabe. Se cada um recebeu, como Pedro diz, cada um também deve servir. A vida cristã não é de maneira nenhuma um chamado à observação, mas a participação ativa naquilo que Deus está fazendo dentro da igreja. Você é um instrumento de Deus para a edificação dessa igreja. Deus quer te usar, mas às vezes você só quer ficar sentado na cadeira, você não quer fazer nada. Pode ser porque você não consegue vislumbrar nenhum dom que você consiga servir a igreja, ou pode ser por mera preguiça, ou vaidade, porque aonde você quer servir, você não pode. Imagina, grupo de música. Se você tinha uma voz de taquara rachada, não se propõe a vir cantar. E a gente tem que encarar isso dessa forma. Né? Daqui uns dias é o pastor Alex que vai estar na condução aqui, não só do grupo de música, mas da igreja. E certamente, se você chegar lá com a voz de taquara rachada, você fala, pelo amor de Deus, né? Louva a Deus lá, né? Aqui na frente não dá. Aí você fala, pastor, eu quero tocar violão, mas você já está tocando? Eu fiz a segunda aula, pastor, já me coloca aí que eu vou tocar. Eu falo, não, cada um no seu, cada um no seu. Você pode aspirar, falar, eu quero tocar, então vai fazer uma aula. E a gente precisa disso, viu? Pais aqui, coloquem os seus filhos para fazer aula de instrumentos, piano, teclado, saxofone, o que for, para que a igreja se desenvolva nisso também. Nós temos uma situação aqui, se o Lucas faltar, a gente fica sem bateria. Mateus está aí retendo o dom. Mas se o Aldo faltar, a gente fica sem o baixo. Se o Everton faltar, a gente fica sem o violão.
Isso mostra uma igreja que está carente de pessoas para essa área, mas você precisa exercitar o seu dom. Se Deus te deu o dom para música, vai estudar, vai se dedicar. Ó, esse teclado está aqui, ó. Desde 2024, se eu não me engano, a irmã Miriam doou para a igreja. Não tem quem toque. A gente só ouve esse teclado sendo tocado quando tem alguma programação aqui, a Sueli vem, ou a Miriam vem aqui na quarta-feira, domingo. Imagina esses cânticos que nós cantamos aqui, cânticos maravilhosos, a letra lindíssima, a harmonia muito boa, sendo tocado no teclado, que coisa maravilhosa. Deus concede dons à igreja, e vocês, pais, têm essa responsabilidade de encaminhar os filhos também para o serviço da igreja. Olha, eu gostaria, meu filho tem jeito para música, eu quero que ele toque na igreja, eu quero que ele sirva a Deus com esse dom. A vida cristã não é um chamado à observação, porque tem gente que não só não quer servir, mas ela só observa. Eu disse isso essa semana. Você já parou para pensar que o seu silêncio pode estar desanimando alguém? Talvez você nunca refletiu nisso. O seu silêncio pode estar desanimando alguém. A gente costuma pensar que servir a Deus é só sobre o que nós fazemos a Ele. Mas tem um detalhe que muita gente ignora. Todo serviço sempre alcança pessoas. E aí entra uma pergunta desconfortável para nós. Como você tem respondido àqueles que têm servido na sua igreja? Como que você responde ao serviço daqueles que servem aqui, na Igreja Presbiteriana Cristiana de Carvalho? No professor, no diácono, no pastor, no presbítero, em todos aqueles que servem na igreja. Você é alguém que percebe, mas nunca fala nada? Você é alguém que reconhece o que está sendo feito, mas nunca expressa isso? A Bíblia nos chama, em Hebreus 10, 24, e nós lemos esse texto aqui hoje, a considerar uns aos outros para estimular o amor e as boas obras. Ou seja, meus irmãos, encorajar não é opcional. Encorajar é uma atividade do serviço cristão. Porque, irmãos, silêncio pesa. Silêncio desanima. Ele faz com que as pessoas que estão servindo pensem que servir à igreja. Porque eu não tenho a menor dúvida de que alguém que está servindo aqui na igreja não tenha compreensão de que está servindo em primeiro lugar a Deus. Mas todo o serviço nosso a Deus impacta a vida de vocês. Agora tem gente que vê as coisas sendo feitas e só observa. Não tem a capacidade de conceder uma palavra de encorajamento. Não é vergonha fazer isso. Não é se diminuir, reconhecer o dom do outro. De chegar e falar, meu irmão, olha, eu prestei atenção na sua oração, olha, louvado seja Deus, que oração profunda. Ou, meu irmão, olha, o cântico hoje, o grupo de louvor hoje foi uma bênção. Olha, eu queria louvar a Deus pela sua vida, meu filho tem se desenvolvido, ele tem lido mais a Bíblia, ele tem falado mais do Evangelho. Isso é trabalho dos professores da escola bíblica. Nós precisamos fazer elogios e conceder palavras de encorajamento sinceros. Você tem sido alguém que fortalece os outros, ou você apenas é alguém que fica só observando? Encorajar, meus irmãos, é mais que gentileza. Encorajar é uma expressão prática do amor cristão. Como está hoje na pastoral. Eu espero que todos tenham lido. Encorajar, é importante encorajar. Para que as pessoas trabalhem animado. Nós estamos trabalhando para Deus, todos nós. Mas como é bom nós estarmos ao lado de pessoas que reconhecem que nós estamos trabalhando para Deus e vira para o seu serviço e fala assim, meu irmão, louvado seja Deus pelo que você está fazendo. Que Deus continue te animando, para que você continue servindo do jeito como você tem servido. Às vezes a gente não faz isso. Eu não sei se é vergonha, eu não sei se é algum outro pecado que eu não consigo contemplar, mas nós precisamos, como igreja, nós precisamos avançar nisso. Ser uma igreja que reconhece a habilidade, a qualidade dos outros, isso é bênção, meus irmãos, isso é bênção. Então, Pedro aqui, ele aprofunda essa responsabilidade ao dizer que nós devemos agir como bons dispenseiros. A imagem aqui é de um administrador, que administra aquilo que não é propriamente seu. Isso significa o quê? Que o nosso tempo, o nosso recurso, as nossas habilidades, as nossas oportunidades não são nossas propriamente, são de Deus.
E Deus colocou nas nossas mãos para serem bem administrados. Então a pergunta ela tem que deixar de ser o que eu quero fazer com o que eu tenho, e tem que passar a ser como é que eu posso ser fiel a Deus com aquilo que Ele me confiou. E Pedro vai dizer algo maravilhoso aqui, ele vai dizer que a graça do Senhor, ela é multiforme. Deus distribuiu dons na igreja de várias maneiras, para que a igreja funcione como um corpo. Sabe por que é importante? Imagina, crianças, que o nosso corpo fosse feito de 2 mãos direitas e 2 pés direitos. Ia ser esquisito, né? Ia ser bem estranho. Então a gente tem a mão direita e a mão esquerda. Olha para as suas mãos, a gente tem dedos diferentes, os dedos não são iguais, cada um cumpre um propósito. Você pode até não achar um propósito para o dedinho mindinho. Eu tenho um bom, o dedinho mindinho do pé, bater na quina da porta. Esse é o principal propósito dele. Mas imagina se você não tivesse o dedinho mindinho, o seu equilíbrio muda. Arrancar um dedo do pé muda o equilíbrio. Então, cada parte do corpo, e essa ilustração ela é importante, essa metáfora é importante, porque cada parte do corpo é importante. Cada parte. Ninguém é autossuficiente, que não precisa depender do outro. Mas ninguém é inútil ao ponto de não poder servir a alguém em alguma coisa, porque a multiforme graça de Deus concedeu dons distintos para vários de nós, ou aliás, como Pedro diz, para todos nós. E em seguida Pedro resume isso aqui em 2 categorias. Ele diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Ou seja no falar, ou seja no servir, o princípio é o mesmo, a dependência total de Deus. E muitas vezes, irmãos, o problema não está na ausência dos dons, mas na negligência no uso deles. Há crentes que receberam dons, mas que não querem se envolver. Crentes que poderiam servir de alguma maneira, mas permanecem à margem. Crentes que têm recursos, crentes que têm tempo, capacidade, mas vivem como se não tivessem responsabilidade alguma. Entram e saem da igreja como se fosse um supermercado, como se fossem consumidores, e não servem. Pare agora e reflita. No ano passado, se você está aqui desde janeiro do ano passado, se você chegou agora, você tem essa desculpa. Mas se você está aqui desde o ano passado, o que você serviu para essa igreja? Eu não estou falando de dízimo e oferta. Eu estou falando o que você entregou o seu dom para essa igreja. Talvez você vá olhar para a sua vida e falar assim: gente, eu só vim no culto. Eu vim no culto, eu cantei, Tem gente que talvez, e eu digo isso, irmãos, não para que você saia daqui pesado, mas para que você saia entendendo que existem várias coisas que você pode fazer na igreja. Você pode desenvolver um ministério de oração. Você pode ser a pessoa que ora por aqueles que estão doentes. E não só ora, mas você quer usar a sua palavra como encorajamento. Por isso que é importante, você vem na sexta-feira e você sabe que o irmão vai fazer um retorno no hospital tal dia. E aí você de manhãzinha, quando você acorda, está tomando café, você: meu irmão, estou aqui agora no meu devocional e estou orando por você, para que o seu retorno seja uma bênção, para que a gente tenha boas novas, mas para que também Deus console o seu coração. E aí você no final do dia fala assim: meu irmão, e aí, conta, o que aconteceu? Nós agradecemos a Deus por mais uma bênção concedida, ou a gente continua orando? Eu falo assim: não, minha irmã, continua orando, Deus ainda vai ter que fazer a obra. Isso pode ser um ministério seu. Talvez você não vai ter a habilidade de liderar um departamento, talvez você não vai ter o entendimento de cantar aqui na frente, mas você pode orar, você pode ligar para o seu irmão, você pode ser a pessoa que vira assim e fala para o pastor: pastor, eu queria te fazer um pedido, esse negócio aí do cartazinho, me deixa cuidar disso aí? Eu agradeceria muito se aparecesse alguém para fazer isso. Pastor, eu quero fazer o cartaz e eu quero mandar uma mensagem para a pessoa, representando a igreja. Eu vou mandar no grupo, mas eu vou mandar uma mensagem, vou fazer isso com todo mundo. Olha que bênção.
E isso é dons que Deus deu. Então, se você se vê com essa habilidade, meu irmão, levanta a mão e fala: eis-me aqui, deixa eu fazer isso. Ou pensa em coisas que você pode fazer para servir a igreja. Pedro não encerra aqui esse parágrafo com uma declaração, ou, aliás, com uma declaração que dá sentido a tudo. Ele fala: para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Esse é o propósito da nossa sobriedade, do amor e do serviço. Não é a nossa realização pessoal, nem o reconhecimento humano, mas é a glória de Deus. E a glória, ela não é alcançada de qualquer maneira, ela é por meio de Jesus Cristo. Isso significa que até mesmo o nosso serviço tem que passar por Cristo. Assim, viver servindo com fidelidade diante de Deus é reconhecer que tudo o que nós temos é dele. Tudo o que nós temos pertence a Ele e deve ser usado para a glória dEle. É viver de tal maneira, meus irmãos, que a nossa vida, em todas as suas expressões, se torne um instrumento através do qual Deus é visto, Deus é honrado e Deus é lembrado através das suas ações. Porque quem entende que a vida é um dom da graça de Deus, não consome a vida em si mesmo, mas quer viver para a glória de Deus. Concluindo, irmãos, Pedro começou com uma realidade que não pode ser ignorada. O fim de todas as coisas já se aproximou e permanece próximo. A cada dia nosso, a cada aniversário nosso, o fim de todas as coisas está próximo. E diante disso, ele nos chamou a viver com a mente sóbria, com um amor intenso e com um serviço fiel ao Senhor. Agora a pergunta que eu faço no final, não é se você entendeu o texto. Eu espero que você tenha entendido, mas não é essa a pergunta. A pergunta é que se mente sóbria, amor intenso e serviço fiel descreve a sua vida como servo de Deus. Será que descreve? Você é alguém com a mente sóbria? Você é alguém que não tem deixado se embriagar pelas coisas deste mundo? Você é alguém que tem desenvolvido um amor intenso pelos seus irmãos em Cristo? Você é alguém que tem servido a Deus e a igreja de Cristo? Porque é possível ouvir sobre o fim e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. É possível que tenha gente aqui hoje que vai sair assim, ouviu tudo e vai viver do jeito que ainda está vivendo. Mas o Evangelho nos chama para uma outra realidade. Cristo não apenas anunciou o fim, Ele inaugurou o fim. E mais do que isso, Cristo foi aquele que viveu com perfeita sobriedade. Ele foi aquele que amou de forma perfeita até a cruz. Ele serviu de forma perfeita, entregando a sua própria vida. E é por meio dele, de Cristo, que Deus é glorificado em tudo. Por isso, hoje não é apenas um chamado a uma mudança comportamental. É um chamado para que você se volte para Cristo. Desde o seu amor, desde a sua mente e até mesmo no serviço que você oferece. Saia da distração, meu irmão. Pare de ser distraído. Abandone a superficialidade. Pare de adiar ou levar a vida a Deus a sério. Viva com propósito. Que propósito é esse, pastor? Viva para glorificar a Deus, enquanto o seu tempo é o presente. Porque quem entende, meus irmãos, que o fim já começou, não vive mais para si, vive para aquele que é o Senhor da história, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.